graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para vocês que estão comigo aqui. Vou ajeitar esse microfone aqui. Aê. Fica mais alto aqui. Boa noite para vocês que estão comigo aqui no YouTube. Me deem só um segundinho aí que eu vou conectar o Instagram aqui. Daqui a pouco eu explico para vocês, né? O meu pequeno atraso aqui. Deixa eu ver. Aqui. Instagram. Tá meio fraco aqui a internet. Tá ao vivo aqui. Deixa eu colocar aqui também no... Boa noite para vocês aqui no Instagram, no YouTube também. A gente vai falar hoje sobre João, né, dando continuidade ao assunto que a gente começou sobre João. Vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui que tá fraco, parece. Ai, não sei o que é. Gente, o meu computador hoje não quis carregar de jeito nenhum. Travou, não quis carregar. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sei que vocês estão assistindo depois também. Isso é bom. Isso é muito bom. Então a gente vai falar sobre isso. João, capítulo 8. Jesus é a luz do mundo. Jesus está se referindo a Menorá. A quem Jesus está se referindo quando diz que é a luz do mundo. Nós já falamos sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, João capítulo 1. Jesus tabernaculou entre nós. Jesus é a escada de Jacó. Capítulo 3, nós falamos que Jesus é a serpente de bronze. Jesus é o poço de Jacó, no capítulo 4. Capítulo 6, Jesus é o maná que veio do céu. Capítulo 8, Jesus é a luz do mundo. Capítulo 8 e um pouquinho do capítulo 9, ele vai falar sobre isso. Mas a gente vai ficar com João capítulo 8 hoje. Deus abençoe a vida de vocês. João capítulo 8, tá? Deixa eu abrir minha aulinha aqui. E a gente já caminhou bastante até aqui. Nós já falamos de muitas coisas, muitos assuntos foram falados ao longo dessas 2 semanas. Caminhamos bastante aqui. E eu trago tantas coisas para vocês aqui que podem até, assim, às vezes surpreender, né? Mas o meu objetivo aqui é ser bem assertiva, tá? Falar a verdade, falar de tantas as maravilhas. Deus abençoe, Gracinha. Saudade de vocês. E falar a verdade e que tem tantas maravilhas, sim, que são pérolas dentro da Sagrada Escritura que eu ainda nem cheguei perto da escavação dessas pérolas, tá? A Sagrada Escritura, ela é eterna. Ela é vida, ela não se esgota, tá? E por ser viva, ela não se renova, né? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Mas a Bíblia não, ela é eterna, ela é a palavra, ela é inabalável,
ela é única, ela é tão pessoal e muito perseguida também hoje em dia, tá? Então eu trago para vocês o que a Bíblia diz. E o que me motivou a iniciar os meus estudos, já que eu não almejo o ministério, tá? Pelo contrário, eu quero ser as mãos daqueles que seguram, ser as mãos que seguram o braço de Moisés, tá? Um chamado para auxiliar, e esse é o chamado do professor, do mestre, é o chamado para auxiliar, é formar mentes brilhantes, é apontar o caminho, é mostrar as barreiras, e todo professor ele quer ver os seus alunos muito bem sucedidos naquilo que estão fazendo. Uma história bem simples para exemplificar o que eu estou dizendo aqui para vocês, da importância de ser um professor e da importância de ter um professor na nossa vida. Vou contar rapidamente aqui. Um pianista ele foi se apresentar a primeira vez para a multidão, o melhor teatro da cidade, as pessoas importantes estavam ali presentes, uma noite maravilhosa, e ali na primeira cadeira estava o professor. Na primeira cadeira estava o professor. E aí ele toca o seu piano, faz a sua apresentação, ele toca a alma de tantas pessoas que estavam ali, e ao ser aplaudido, ele percebe que o seu professor não se levantou e não aplaudiu. E ele sai ali do palco cabisbaixo, e ao ser questionado porque ele está assim, já que a noite foi tão maravilhosa, ele responde: o mestre estava sentado na primeira fileira e ele não aplaudiu. Parece cruel, uma história um pouco cruel, mas nós somos instrumentistas de um único mestre, o nosso Senhor. Não adianta, e de nada adianta tocarmos as multidões, nós agradarmos tantas pessoas, subirmos nos palcos da vida e fazer as pessoas chorarem, se comoverem, se o mestre não nos aplaudir. Somos instrumentistas de um único mestre. E precisamos agradar esse mestre, é o nosso Senhor, trazendo para o nosso dia a dia, sim. Quando nós olhamos para os nossos pastores, quando nós olhamos para os nossos líderes, facilmente nós nos apegamos a eles, buscando aprovação, buscando, em uma medida um pouco menor, mas buscamos aprovação sim deles. E eu sou assim também, um pouco como você, eu também queria ter bons líderes que soubessem o que estavam pregando e que vissem a influência que eles exerciam sobre as pessoas, e muitas pessoas não percebem isso. Eles não enxergam a influência que eles têm na vida das pessoas, que eles exercem na vida das pessoas. E havia então tantos textos que eu procurava, complicados aí do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e eu tentando, eu ia até meus professores, meus pastores, e eles não tinham explicações para eles. O que eu fui fazer? Eu sei dessa influência, eu sei que as pessoas têm esse olhar, buscam essa aprovação. Então, durante essa caminhada de estudos que eu fui percebendo aí a escassez, boa noite para vocês, tá? De informações confiáveis, a gente tá um pouquinho, tá escurecendo aqui nos Estados Unidos, tá? São 6h25 agora. Então, eu fui percebendo essa informação escassa, essa informação não confiável, muitos mitos sendo repetidos sem fundamento bíblico, e Deus foi me direcionando ao estudo mais profundo. Então é isso que eu trago aqui para vocês. Eu não encontrei
aquela influência que eu queria. E de certa maneira hoje, nem que sejam poucas pessoas, eu consigo influenciar. Eu sei que hoje existe uma responsabilidade de vidas que ouvem as palavras que eu falo e se direcionam por elas. E eu faço tudo isso com muito carinho, temor. Vamos lá, vamos para João 8. Nós precisamos agradar ao nosso mestre maior e sim, exercermos a nossa função com excelência. Vamos para João 8? João 8. João 8 é bem conhecido. João 8, eu tô aqui com o laptop, tá olhando para cá, porque tem a câmera do YouTube aqui, tá, gente? Então, João 8 é a história da mulher adúltera. Quem se lembra, mulher adúltera. Que acontece ali, bem no início do capítulo 8, que é conhecido por gerações, a mulher adúltera que quase foi apedrejada. A paz, Cleide, Deus abençoe. Alguns acreditam que ela é uma prostituta solteira, porque não aparece ali o homem, mas a Bíblia diz que ela estava adulterando. Adulterando, ela tinha que ser casada para ser adúltera, né? E o grego, lá na palavra original, diz que ela estava adulterando. Enfim. E que era, sim, conhecida por seus atos ali na região. Vocês aqui no YouTube, fala para mim se vocês estão ouvindo bem, tá? Então ela foi usada pelos religiosos para colocar Jesus em uma armadilha. Ah, Deus abençoe. A internet tem hora que falha, gente. Eu tô aqui no quintal. Vocês vão tendo paciência. Irmã Eronides, Deus abençoe. O contexto é o seguinte, Jesus estava pregando no monte, você lê lá no versículo 1 de João 8, Jesus estava pregando no monte, ele desce do monte, a multidão segue ele e ele vai para a região ali do templo. Estava lotado de gente. Por que estava lotado de gente, irmã Luciana? Era uma festa, festa dos tabernáculos. Uma festa, todo mundo estava lá presente, muita gente presente. E o povo atrás dos ensinamentos de Jesus causou ciúme nos religiosos, que é chamados aí de fariseus, né? Então, eles pegam essa mulher e falam com Jesus, ó, ela foi pega no adultério. Se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher, dissesse, tá certo, a lei de Moisés sim manda apedrejar. Nós estamos falando de Levítico, capítulo 20, versículo 10, anota aí, Levítico 20, 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto adulterou quanto a adulterar, terão que ser executados, apedrejados, tá? Então eles estavam cumprindo sim a lei, mas se ele afirmasse esse apedrejamento, ele estaria onde estaria o amor que Jesus acabou de pregar. Se ele fosse contra Moisés, ele certamente não seria o Messias, porque o Messias não vai contra a lei. Jesus cumpriu toda a lei, nós já falamos sobre isso. Então Jesus se agacha, começa a escrever na areia e a gente vai entender por que ele escreve na areia. Alguém tem alguma sugestão aí, pode escrever também aí por que Jesus escreve na areia. O que vocês já ouviram por aí? Jesus, ele nunca escreveu um livro. Jesus não deixou nada escrito de fato, como um livro, um pergaminho, nada. E ao escrever algo, ele escreve na areia, um lugar fácil de ser apagado pelo vento. Jesus nunca escreveu um livro sequer, nenhuma notificação que esteja salva aí na arqueologia ou que alguém encontrasse que fosse do próprio Jesus. Alguns teóricos acreditam que Jesus ele
ele usou o profeta Jeremias para condenar aquele povo. Porque eles estavam, veja bem, na festa dos tabernáculos, e na festa dos tabernáculos eles lavavam, jogavam muita água no templo. E Jesus, lá no capítulo 7, já havia falado para eles, eu sou, e se você crê em mim, do seu ventre vai fluir água viva, muito mais do que essas águas que estão correndo aqui no pátio do templo. São águas que fluem para a vida eterna. E no capítulo 8 eles vão questionar Jesus com a lei e Jesus começa a escrever. Ele já havia falado para eles, eu sou a fonte de água viva. E olha que interessante, anote aí, Jeremias 17, 13, que diz o seguinte: Senhor, tu és a esperança de Israel. Todos os que te abandonam serão envergonhados. Aqueles que se afastarem de você serão escritos na areia, no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Muitos teólogos acreditam que seria esse o objetivo de Jesus, se abaixar e escrever na areia. Ele já havia falado para eles, eu sou a fonte de água viva. E agora vocês estão me abandonando, eu vou escrever o nome de vocês. E alguns acreditam que Jesus estava escrevendo ali o nome dos anciãos, escrevendo ali o pecado que eles cometeram. Não se sabe, nem foi falado, só na glória que nós saberemos o que Jesus escreveu de fato ali na areia. Mas esse Jeremias 17, 13 seria o que Jesus usou como gatilho para ativar na mente deles. Vocês estão abandonando, os que abandonam serão envergonhados, serão escritos no pó. E lembre-se que nós estamos falando dos judeus e que eles conhecem sim cada letra, cada versículo da Taná. O que é Taná, irmã Luciana? Taná é a junção de Torá, que é lei, Neviim, que é profetas, e Ketuvim, que é escritos. Taná é o nosso Antigo Testamento. É o mesmíssimo que os judeus usam até hoje. Ele já havia falado em João 7 que ele é a fonte da água viva. E aí algumas pessoas, então, por esse Jeremias 17, 13, é tremendo. A Bíblia, ela se explica, né? Que ele havia ali escrito o nome deles, na frente do nome de cada um ele estava escrevendo, quem sabe, o pecado deles. E eles foram saindo sem palavras, envergonhados. E nós, na verdade, não sabemos o motivo de Jesus ter feito assim. Para que se agachar? Por que escrever na areia? O que escreveu na areia? Muita coisa. Mas Jesus, ele é um pouco surpreendente, né? Um pouco, não, muito. A metodologia do mestre, ela se difere de outras pessoas. Às vezes as pessoas esperavam que Jesus fizesse de uma maneira, ele fazia de outra. Chegou lá um homem que nem era judeu, minha filha está morta, está morrendo, tal. Ele falou, você crê? Pode ir, sua filha está viva. E outras vezes ele tocava, e outras vezes ele cuspiu no chão, fez um barro. Então, cada hora Jesus surpreende. Ele não tem uma metodologia de um ser humano normal, porque ele era realmente, é Deus e acima da média. E esse método então funcionou. As pedras foram abandonadas, mas abandonadas por pouco tempo. Ô, irmã Luciana, que é isso? A gente vai ver no finalzinho aqui. Essas pedras foram abandonadas por pouco tempo. E essa mulher recebeu o perdão de Jesus e ele diz, agora você vai e não peca mais. Quem é essa mulher? Quantos questionamentos a gente tem dentro de um texto tão pequeno, né? Acreditam que em João 8 essa mulher seja Maria Madalena, aquela que foi liberta de alguns demônios
e que esta também seria a mesma irmã de Lázaro. Enfim, é o que se acredita, tem alguns versículos apontando algumas coisas, mas não se pode dizer ao certo, tá bom? Onde estava o homem se ela foi pega em adultério? Não sabemos também, a Bíblia não diz, tá? O que Jesus faz é retomar a situação, perdoar aquela mulher, não fazer muitos questionamentos, e ele continua seus ensinos. Aí a gente entra na luz, na luz. Versículo 12. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No versículo 1 e 2, graça e paz, Anderson. No versículo 1 e 2, mostra que Jesus estava no monte ensinando e depois ele vai para o templo no meio da multidão que está seguindo ele de perto. Jerusalém está cheio de gente. Jerusalém está lotado de gente. E os fariseus então procuravam condenar Jesus e Jesus recebe uma lição deles. Aí eu estou falando do versículo 12 até o último versículo. Jesus vai apertando os pontos ali com eles, chamando eles de legalistas e apertando mesmo. A gente não vai ler tudo, eu gostaria que você lesse João 8 e você enxergasse que aqueles homens estavam procurando de todas as formas acusar Jesus de alguma coisa. E aí no versículo 58, aquelas mesmas pedras que eles tinham deixado no chão, eles pegam essas pedras de novo. Não sei se é as mesmas pedras, mas pegaram em pedras. E Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando ali no meio deles, ele se retirou. Eles pegaram em pedras para jogar em Jesus. Olha que povo louco. Olha como o texto vai fazendo uma volta assim. Deus mostrou para eles a misericórdia, mostrou para eles o amor, mas eles não aceitavam ser confrontados. Essas pedras que os legalistas pegaram, eles tinham abandonado poucas horas antes e eles pegaram ela novamente. Olha como é perigoso o legalismo. Ter 2 pesos e 2 medidas. Está passando um avião bem barulhento ali, não sei se vocês estão ouvindo. O legalista ele não pode ser contrariado. E tiveram medo de Jesus atrapalhar o relacionamento político deles com os romanos e com o povo. Os fariseus e saduceus faziam parte do Sinédrio. O que é o Sinédrio, irmã Luciana? O Sinédrio era 70 homens que se assentavam na cadeira política ali e ajudavam os romanos a decidir algumas coisas com relação a Israel. Eles tinham medo que Jesus atrapalhasse tudo aquilo que estava funcionando muito bem. E diante do povo eles tinham o status da santidade. Eles são condenados por Jesus, por fazerem longas orações nas praças, por terem vestes muito longas, os filactérios aqui muito longos, com estereotipo de santidade, mas por dentro Jesus mesmo disse para ele: vocês são podres, não têm vida, vocês são sepulcro caiado. E vão voltar para a luz do mundo. E Jesus diz no versículo 12, então: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mas Jesus, você acabou de socorrer uma mulher que ia ser apedrejada e de repente o senhor fala de luz, que sou a luz do mundo. Nós estamos falando de João 7 e João 8.
ele estava na festa dos tabernáculos em Jerusalém, no templo. Na véspera daquele festival ali em João 7:14, eles colocavam iluminação no pátio do templo para celebrar a alegria daquela água que ela é jogada. Então era colocado 4 candelabros dourados que iluminavam ali a cidade, é um facho de luz, assim diz a história, né? E eles faziam toda a celebração com dança, com música, com instrumentos, e durava até a noite, até o raiar do dia. E aí eles iam fazendo a procissão pela cidade. Eles estavam comemorando a festa dos tabernáculos, que é um memorial da vida do deserto, da peregrinação do deserto. Se você não conhece o sentido das festas de Israel, eu tenho no YouTube bastante vídeo falando sobre isso, das festas, festa do tabernáculo, Páscoa. É gostoso entender essas festas, tá? Você entendendo essas festas, você entende também muitas coisas. São memoriais do passado, do presente e do futuro. Falam de Jesus também. E assim como aquela retirada da água ali que Jesus falou no capítulo 7, que dele sairia essa água que flui, que abunda, que mata a sede de muita gente, assim também a iluminação estava ligada à sua própria pessoa. Aquele fogo ali podia representar ali, já que estamos falando da vida do deserto, representava para eles aquela tocha de fogo que andava por 40 anos com o povo de Israel. A jornada do povo de Israel não é uma jornada normal, gente, é uma jornada cheia de milagres. Não é normal. Durante o dia havia uma nuvem que fazia sombra para o povo. E de noite uma coluna de fogo no céu todo dia. Imagina você crescer e ver isso todo dia. É maná de manhã cedo para você comer. É sombra. É água saindo da rocha. E aí Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz daquele que caminha na escuridão no meio do deserto. E ele estava se referindo também, de certa maneira, à luz que estava no tabernáculo. A luz do tabernáculo. O tabernáculo, a gente sabe que é dividido em 3 repartições, né? A gente canta muito sobre o Santo dos Santos. Mas havia ali o átrio, o santo e o santo dos santos. No átrio, de dia era o sol e de noite essa coluna de fogo. Lá dentro era fechadinho, tinha 2 repartições, uma maior e uma menorzinha. A segunda repartição era o santo lugar. Ali dentro estava o candelabro. Somente o candelabro iluminava aquele lugar, não havia mais luz naquele lugar. E lá dentro havia a arca, e lá dentro quem era a luz era a própria glória de Deus. Jesus fala: eu sou a luz. Ele fala dessas etapas aí da sua vida ministerial, terrena. Eu tenho um curso sobre o tabernáculo e um livro também, né? Em breve a gente vai lançar esse curso aí do tabernáculo novamente. Eu fiz 2 turmas com ele, acabei voltando para o Brasil e não fiz mais. Mas é tremendo estudar sobre o tabernáculo e essas divisões, essas luzes. Então Jesus diz: eu sou a luz. Eu sou a luz. Luz é vida, em contraste com escuridão e morte. Luz é vida. Uma plantação, vou falar uma plantação de laranja. Se não houver sol suficiente, em certo período, etapa ali da plantação, ela não
serve para ser vendida, ela não vai ficar saborosa. O sol dá sabor. Se começar a ficar vários dias sem sol, coloca uma florzinha sua no lugar onde não pega sol, certamente ela vai morrer. Escuridão é morte para aquele que tem vida em si mesmo. Começa a ficar no quarto escuro. Nós precisamos do sol na nossa pele para certas vitaminas trabalharem no nosso corpo. Jesus diz, eu sou a água, lá no capítulo 7, e agora diz, eu sou a luz. Está falando das iluminações que estava lá no deserto. Eu estava com o povo no deserto, dentro do templo, eu que ilumino na vida de vocês para tirar essa escuridão, essa morte. Eu sou a luz, eu dou a direção para vocês. Na vida dessa adúltera, eu sou a luz, vocês são escuridão e morte. Escuridão e morte, em contraste aí com a luz e a vida que há em Cristo. A gente falou do capítulo 8 hoje de João. Aprendemos por que Jesus escreveu na areia. Se você não assistiu, assista novamente. Tem um motivo ali. E, deixa eu ver, hoje foi o capítulo 8. Capítulo 10, a gente vai falar do capítulo 10. Hoje é quarta, gente, hoje é quarta. Sexta-feira vai ser o capítulo 10. Jesus é o pastor de Israel. É interessante também olharmos para Jesus como pastor de Israel. Quantas vezes e onde Deus é chamado de pastor. E no Novo Testamento, no Antigo Testamento, quais foram os pastores? Você sabia que José do Egito era também um pastor? E dentre tantos outros pastores, Moisés pastoreou ovelhas. E Jesus, ele é o pastor de Israel, o grande rei Davi, um grande pastor também, que deixou para nós aí o Salmo 23, que é uma relíquia, que é um cântico, né, um mismor de Davi. Então, sexta-feira a gente vai falar sobre Jesus, é o pastor de Israel. Toda dúvida e questão que vocês tiverem sobre a aula de hoje, bem curtinha, a gente falou dessa mulher adúltera, deixei muitos pontos de pesquisa para vocês, tá? E não se esqueça, Jesus é a luz em todos os nossos caminhos, trajetórias. Quando a gente pensa que não tem mais saída, né? A vida tá difícil, tá um túnel sem saída, uma escuridão que só. Tem Jesus, tem a luz. E ele diz também para nós que nós somos também luz. Nós somos luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E que a nossa luz, que é o próprio Espírito Santo que está em nós, ele precisa brilhar. Não podemos colocar uma lâmpada debaixo de um alqueire. Sabe o que é um alqueire? Um balaio de medidas de trigo. Por que isso é importante, irmã Luciana? Que aquele balaio é de medidas de grãos. Porque ele não tinha espaço furadinho para passar iluminação, não. Ele é selado. Se a gente colocar aquilo em cima de uma lamparinazinha, não vai sair luz alguma. Não podemos tampar, não podemos proibir o agir de Deus na nossa vida, porque pode, porque não pode, porque as pessoas dizem que não tem importância, existe aí, não existe o ministério feminino, existe, não existe. Faça a sua parte. Todas as vezes na história que Deus precisa de alguém, Ele vai usar. Chegou a usar até a bendita da mula.
Nós somos mais valiosos. Acredite no seu potencial. Se alguém te chamar esses dias para você ir na casa deles, orar, abençoa o casamento daquela família, abençoa os filhos daquela família. Seja luz por onde você for. Que luz é essa? É a luz do Espírito Santo em nós, porque Ele está em nós, Ele habita em nós. Nós somos portadores dessa luz, nós somos os vasos portadores dessa luz. E onde nós formos, tem que ter a iluminação, o azeite suficiente para iluminar. Eu vou comprar, que eu já vi aqui nos Estados Unidos, tem aquelas lâmpadazinhas que parece aquelas lâmpadas antigas de Israel, feita em barro, assim, aqui eu já vi para comprar. Parece que vem até de Israel mesmo. Eu vou testar, comprar, vou trazer para vocês. Ligar ela aqui e ver como funciona. A gente sabe que o fogo, quando ele é abafado, tira ali o oxigênio, ele perde o calor, ele vai apagar. Não deixe as palavras que não forem de Deus sufocar a sua vida. Ah, mas eu pequei demais, Jesus já falou que já carregou na cruz, já perdoou. Vai, não peques mais. Ah, mas eu tenho muita culpa. Deus te livra dessa culpa em nome de Jesus Cristo. Faça o que Deus te chamou para fazer. Se for para influenciar uma pessoa, que seja. Ô Cris, você pediu para participar do vídeo? Escreve aí, você só clicou aí. Seja luz, deixa o Espírito Santo agir. Seja luz. Não seja trevas, não há comunhão com a luz e com as trevas. Não tem jeito, não tem como. E eu vou me despedir de vocês aqui no YouTube, vou deixar gravado. A gente falou de muita coisa profunda aqui. E sexta-feira a gente se encontra de novo aqui no meu quintal, se não chover. Teve uma tempestade aqui esses dias. Graças a Deus hoje está bem tranquilo aqui. Deus abençoe a vida de vocês, sem querer. Se vocês quiserem participar, gente, pode chamar aqui também. Se prepare aí e me chamem, que a gente faz alguma live junto aí, tá bom? Eu despedi de vocês aqui no YouTube. Deus abençoe, vai ficar gravadinho. Tchau pra vocês.